queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e quem irá contribuir com o estudo de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Kelly Nascimento e Luciano Coimbra. Um ótimo estudo a todos. Uma boa noite a todos, boa noite aos queridos internautas. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui em mais esse estudo. Aproveito também para agradecer a casa pela oportunidade e a Kelly por dividir a mesa com a gente, na qual também cumprimento. Boa noite, Kelly. Boa noite aos internautas. É com grande alegria que a gente está aqui, né, para tentar responder algumas das perguntas, curiosidades de vocês, né? Não sabemos tudo, mas a gente tenta responder aquilo que a gente já aprendeu um pouquinho, né, Luciano? E lembrando também que vocês que quiserem deixar as perguntas aí nos comentários, né? A gente traz as perguntas para casa, que são muito importantes de ser respondidas, porque às vezes a dúvida de um são dúvidas de muitas pessoas, né? Então, podem deixar aí nos comentários, tá, gente? As perguntas para a gente trazer aqui para casa. Então, a nossa primeira pergunta é o seguinte. Boa noite. Todos nós somos médiuns? Possuímos uma predisposição para ouvir, ver ou falar com espíritos intrínseco ao nosso ser? Onde precisamos trabalhar para desenvolver? Ou esse dom somente é agraciado a pessoas com espírito mais desenvolvido, mais evoluído? Essa é uma ótima pergunta. Várias pessoas perguntam isso para a gente, né, Luciano? E é interessante porque, às vezes, a gente tem mesmo essa impressão de que a pessoa que é médium, né, que tem a mediunidade desenvolvida, ela é uma pessoa agraciada, mas não tem nada a ver. Isso aí vai depender muito da sua programação aqui nesse planeta, né? Então, por exemplo, essa questão de ser ou não ser médium é muito particular, porque, na verdade, médium todos nós somos. Porque todos nós sentimos, todos nós temos, às vezes, impressões, todos nós temos pressentimentos, só que, muitas das vezes, nós não damos muita importância a isso. Às vezes, pelo modo nosso de vida, né, corrido, a nossa programação de ter sempre compromissos, cumprir compromissos, cumprir horários e o trabalho, e compromisso, a gente acaba esquecendo desse lado espiritual. Mas quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai entendendo as coisas, os sentimentos, mais espiritualizado a gente vai ficando. É questão mesmo da sensibilidade, né? Então, às vezes, a gente acha assim, nossa, é coisa do outro mundo, né? Um médium que dá passe ou que trabalha na mesa mediúnica, mas não tem nada do outro mundo. O médium, ele é simplesmente um intercâmbio, é um mediador entre, vocês podem até olhar no dicionário, o médium, ele é um mediador entre aquele espírito que está aqui encarnado e outro que está do lado de lá desencarnado, para simplesmente trazer as mensagens, né? Porque senão não teria como a gente entender um pouco mais o que acontece do lado de lá. E os espíritos que estão em sofrimento do lado de lá. É simplesmente para isso. Então, não faz sentido, às vezes, a gente falar que aquele médium, ele é médium porque ele é agraciado. Às vezes pode ser mesmo, né? Questão de evolução, assim, de saber que aquele médium, né, que tem a sensibilidade mais aguçada, mais fácil, vamos falar assim, ele vai ser aquele espírito que vai conseguir ajudar. Mas, às vezes, pode vir até ao contrário mesmo, ele pode vir até como uma prova, né? De repente,
você, né, sei lá, da outra encarnação, o que passou, o que fez. De repente, você vê uma pessoa, um médium, né, com a mediunidade, a sensibilidade aguçada, para poder ajudar, para, entre aspas, pagar aquilo que você fez, né? Essa palavra não é adequada, mas assim, ressarcir aquilo que você às vezes deixou pela metade. Então, às vezes, esse espírito ele vem com essa missão de reencarnar e de estar aqui, né, nesse planeta Terra, e vem mesmo com a missão maior de ajudar mesmo as outras pessoas, porque não tem outro sentido, né, essa questão da mediunidade. O médium, geralmente, assim, o sentido mesmo da mediunidade é você tentar ajudar aqueles espíritos que sofrem, né? Como a gente estava falando daqui há pouco aqui, o Luciano falando das reuniões, né, das reuniões mediúnicas, o tanto que esses espíritos eles são ajudados. Então, esse médium ele é simplesmente um mediador. Ele é um membro importante, claro, para esse acontecimento, essas mensagens, para que essas mensagens cheguem aqui para a gente e a gente tenha um pouco mais de entendimento. É simplesmente para isso, né? Então, a gente vê que... aí fala assim, mas o médium ele é só da doutrina espírita? Não, claro que não. Médium é médium. Qualquer pessoa pode sentir, qualquer pessoa, às vezes, né, tem vários tipos de médios. Qualquer pessoa pode sentir, qualquer pessoa pode às vezes, até ver, que não são espíritas. Inclusive, aqui na casa espírita, muitos chegam totalmente desorientados mesmo. Por quê? Eu estou vendo espírito a todo momento, né? Então, não sabe o que faz com aquilo, né? A gente chega aqui numa esperança de uma orientação. Então, esses médiuns, né, esses espíritos que estão mais sensibilizados, existem em todas as religiões. E muitos a gente sabe que sofrem por, às vezes, não entender, às vezes, não desenvolver aquilo, né, não saber o que acontece, acha que muitas vezes, né, acha que até está acontecendo algo de errado, né, está acontecendo algo de errado comigo, tem alguma coisa errada comigo, por, às vezes, falta de entendimento mesmo. Então, nesses momentos, a gente tentar entender mesmo, buscar ajuda, se eu não consigo sozinho, buscar ajuda mesmo, para a gente tentar entender um pouquinho esse lado aí do que acontece, porque é uma coisa que não é sobrenatural, né? Espíritos todos nós somos espíritos, nós estamos aqui na carne, né? Mas nós somos o espírito. A única diferença é que a gente está aqui encarnado. Então, é uma coisa que é natural. A gente tem que começar a encarar como uma naturalidade. Não é um sobrenatural. Não é uma coisa, nossa, do outro mundo. Não. É natural. Muito bem, Kelly. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu respondi uma pergunta onde a pessoa questionava se a mediunidade é doença. E assim, a gente vê que as pessoas elas têm um certo receio pela mediunidade. E esse receio é até justificável, porque o que a gente não conhece faz com que a gente tenha medo, né? E assim, a mediunidade como você bem disse, é uma coisa comum para todos. Uns com uma menor intensidade e outros com uma intensidade mais elevada. E a mediunidade ela não pode ser vista como um motivo de privilégio. O privilégio da mediunidade não é em ter a mediunidade, mas em poder ter a chance, através da mediunidade, de reparar os nossos erros passados, né? E o interessante é que essa pergunta ela está bem relacionada com a pergunta que me chega, que diz assim:
qual a melhor forma de evoluir? Já dissemos aqui também outras vezes, inclusive nos livros do Kardec, em várias vezes também é citado que fora da caridade não há salvação. Então, se a gente pega só a palavra caridade, a gente imagina assim, não, então eu vou dar comida para quem tem fome, eu vou dar um trocado para quem me pede. Só que a caridade ela não se resume só a isso. Caridade é você dispor de tempo, atenção, é ter a sensibilidade que as outras pessoas precisam não só de bens materiais, mas que as pessoas também precisam de sentimentos bons e verdadeiros. Quantas vezes, aqui na casa mesmo, a gente recebe as pessoas tão perturbadas, né, com o momento, sem norte, e não raro pensando até em um mal pior. E durante a conversa, a pessoa explica o que está passando, conta como é que está a vida, as dificuldades, e coloca tudo para fora. E depois de um bom tempo de papo, a gente pergunta assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí a pessoa responde, não, eu já estou bem melhor. O que você podia fazer, você já fez, né? Você me ouviu. E o que custa para a gente ouvir? É só o tempo. Se a gente consegue um tempo para as pessoas, né? A gente já está fazendo caridade, sim. Até mesmo porque hoje a gente levou muito a sério aquele ditado que fala que tempo é dinheiro, né? E a gente não pode perder tempo com nada, que a vida está muito corrida. Mas se a gente tirar um tempinho para oferecer esse tempinho para os irmãos, em muitos casos, tem mais valia do que você pegar uma pequena quantidade de dinheiro e passar para aquela pessoa. O dinheiro, às vezes, pode levar aquela pessoa a caminhos piores e não necessariamente matar a sua fome. Em contrapartida, o tempo que você usa para ouvir, para aconselhar, para direcionar aquela pessoa, pode fazer com que ela se atente, né? Perceba alguma coisa que ela está fazendo de errado e consiga corrigir aí o seu trajeto, trilhando novos caminhos. Então, o melhor caminho, né, a melhor forma para evoluir é fazendo caridade aos irmãos. Não é isso, Kelly? É isso mesmo. A gente, às vezes, tem uma percepção distorcida, né, do que seja a caridade. Como o Luciano disse, a gente já tem embutido, às vezes, na cabeça da gente o doar coisas materiais, que também faz parte, sim, da caridade. Mas a caridade verdadeira, a palavra caridade, é você conseguir ser caro com alguém. Você conseguir ouvir alguém, prestar atenção em alguém, né? E esse ouvir, que é o que o Luciano falou também, hoje a gente sabe que é uma coisa fácil e é difícil. Por quê? Porque nós não queremos parar para ouvir ninguém. E a gente quer falar, mas a gente não tem paciência de ouvir, né? Até mesmo assim, quando a gente tenta ouvir alguém, né, que alguém chega com aquela dificuldade e às vezes está precisando ali de um apoio, de uma conversa amiga, né, conta o caso dela e tal, a gente acaba atropelando a pessoa no meio do caminho e aí você já começa a contar um caso seu que é parecido. Então, às vezes nos falta até respeito, né? É uma forma de respeito você sentar e você esperar a pessoa terminar, né?
Aquela pessoa que te busca não é à toa. Aquela pessoa que te pede ajuda não é à toa, é porque realmente está precisando. E muitas vezes aquela que te pede R$1, te pede R$2, lá no fundo o que ela queria mesmo, estava precisando, era muito mais que isso. É muito mais que R$1, que R$2. Às vezes até mesmo perguntar onde você mora, né? Você está precisando de dinheiro, é para quê? Tem filho, né? E muito mais isso. E a gente não vê só isso, só na questão daquela pessoa que tem necessidades maiores materiais. A gente vê em qualquer situação, né? Os consultórios aí dos psicólogos, dos psicanalistas, né? Como eu tenho lá no consultório também, estão cheios. Por quê? A partir do momento que o paciente chega, que você pega uma cadeira, senta do lado dele e olha nos olhos dele, e ele sabe que você vai ficar ali pelo menos por 50 minutos para ouvi-lo, a metade do problema já está resolvido ali, né? Só nessa ação de você sentar e se dispor a ouvir a outra pessoa, né? Eu estou falando assim, o quanto que a gente, às vezes, poderia fazer isso, até mesmo ser uma coisa mais natural nossa, com um amigo, com uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, que a gente sabe, que a gente tenha confiança, mas falta muito isso, né? A gente quer falar, mas na hora de escutar nós não estamos treinados, porque é um treino mesmo. É um treino que a gente tem que fazer para aprender a escutar a outra pessoa, né? Aprender a escutar até ela acabar de falar, para a gente poder falar alguma coisa. Até mesmo para a gente poder, entre aspas, aconselhar, se for o caso, falar alguma coisa, direcionar, se a gente tiver condição para isso, né? Se tiver condição também. Mas é muito interessante essa parte, né? Porque a gente esquece que, às vezes, essas pessoas que vêm através de oportunidades mesmo de crescimento nosso. Elas chegam e a gente tem uma visão de como se fosse aquilo que está me atrapalhando, né? Um peso, né, nas nossas vidas. E fulano vai chegar de novo com aquela mesma conversa. Eu não aguento mais. Ou então, fulano está batendo na porta de casa de novo pela mesma situação. E eu aqui preciso fazer almoço, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. É claro, a vida da gente é corrida mesmo, né? Mas nós temos que nos programar melhor e, às vezes, ligar a luzinha do desconfiômetro nosso, de saber que as oportunidades elas não chegam assim, o espírito de luz que vai chegar, que vai me dar oportunidade, crescimento. A gente imagina assim, né? Como a gente tem o ego lá em cima. Nós achamos que nós estamos assim hiper mega evoluídos e que chegam os espíritos evoluídos, que, né, cheio de áurea, e que vai nos abençoar, que vai nos ajudar a evoluir. E esquecemos que aquele que a gente olha ali, que acha que é um empecilho na nossa vida, que é uma pedra no nosso sapato, são justamente as oportunidades que nos chegam para o nosso crescimento, para a gente colocar o nosso orgulho no bolso, né, e olhar aquela pessoa nos olhos e que seja uma conversa de 10 minutos, gente. Né? Que seja uma conversa de 10 minutos. Mas a gente se interessar pelo outro. A gente, às vezes, olha só para o nosso umbigo. Né? Nós falamos das nossas doenças, nós falamos dos nossos problemas, dos nossos desafios, como se fossem os maiores do mundo. Né? A gente, às vezes, até elege um órgão, né, para ficar doente. Né? Eu falo assim, gente, às vezes é inconsciente, né? Não é que eu falo assim, nossa, eu vou querer agora que o meu rim fique doente. Não é isso, não. Mas, às vezes, a gente elege até aquele órgão assim, que vai absorver essa energia negativa e realmente a gente adoece o órgão mesmo. Isso é comprovado. Isso é cientificamente comprovado. Não é a doutrina espírita que falou, não. Já é cientificamente comprovado. Até mesmo pelos médicos que estão aí mais... Né, olhando mais por esse lado espiritual, tem muitos, né, ainda bem, graças a Deus, tem muitos que já estão indo para esse lado, já estão entendendo que a energia, que o pensamento do paciente modifica a situação dele, né, muitas coisas que acontecem, às vezes, que não tem nem explicação na área científica, na área médica,
Que acontece mesmo, fala, não, mas eu não sei como que essa pessoa conseguiu escapar, eu não sei como que essa pessoa conseguiu sair disso, uma coisa que estava ali e tal, e não tinha como desaparecer, desapareceu. Então, nada é impossível, né? Então, a gente sabe que a nossa energia é tudo, o nosso pensamento é tudo, e através dele a gente vai bolando, né, juntamente com esse fluido universal, a gente vai bolando tudo aquilo que a gente vai vivendo. A gente vai escolhendo, optando, fazendo as nossas escolhas, e dentro disso, dentro desses pensamentos, nós vamos bolando o nosso dia a dia, né? Então, quando eu tenho muito medo, às vezes, por exemplo, de que aconteça tal coisa, um dia pode acabar acontecendo. Porque de tanta gente pensar daquela maneira, de como que vai ser, como que não vai ser, isso acontecer assim, isso acontecer assado, acaba acontecendo, né? Então, nós temos que procurar, apesar de não ser uma coisa tão fácil, mas procurar ter um pensamento mais tranquilo, mais equilibrado, mais positivo, para que coisas boas cheguem para a gente. Porque chega, é natural, né? Mas se a gente não estiver aberto para isso, não vai chegar, mas não vai ter como penetrar na gente, não vai ter como entrar, né? Então, vai ficar por ali e não vai ter muito recurso, né? Então, que nós estejamos abertos a essa energia, essas ajudas que a gente tem do universo mesmo, para que a gente consiga passar por esses desafios de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma, mais compreensiva, que tenhamos mais aceitação em relação às coisas, né? Próxima pergunta que nos chega é assim: os espíritos evoluídos vão nos mundos inferiores? Eles têm permissão para isso? Olha só. Os espíritos evoluídos, eles vão, sim, nos mundos inferiores, e com uma frequência bem maior do que a gente pode imaginar. Porque é essa visita dos espíritos superiores nos mundos inferiores que proporciona o resgate daqueles irmãos que estão perdidos ali. O motivo que leva esses irmãos a se perderem são vários. Não existe uma regra que fala, olha, esse espírito ele não vai encontrar um caminho. Pode ser, inclusive, por vontade própria. No momento do seu desencarne, ele não aceitou ser acolhido, ou então ele poderia estar tão preso à matéria que ele não quis abandoná-la, né? E por ali ele fica por anos e anos. Ou os espíritos que buscam vingança, os que estão desacreditados, os sofredores, né? Os suicidas. Então, são tantas as possibilidades que fazem com que os espíritos deixem de seguir um curso, né? Seguir a sua jornada, e acabam se perdendo ali nos mundos inferiores. Além, claro, dos que têm, vamos dizer assim, estão com moral baixa, não tem ética e são criminosos, são trapaceiros. Todos esses espíritos, eles acabam tendo aí a sua jornada não interrompida, mas atrasada por um período que eles vão ficar nesse estado. E graças, né, a esses espíritos evoluídos, que com frequência visitam os mundos inferiores, eles conseguem conversar, eles conseguem passar para esses espíritos perdidos informações para que eles possam refletir, até chegar ao ponto que eles próprios pedem por socorro.
E quando assim o fazem, a espiritualidade prontamente os atende e são resgatados para as colônias. Essa forma, né, que a gente fala que são resgatados para as colônias, dá-se a sensação assim que não se pode ficar fora das colônias. A questão é que os espíritos eles não sabem, na maioria das vezes, que já estão desencarnados. E eles pensam que continuam aqui encarnados na Terra e não percebem, em muitas vezes, que ninguém os percebe. Eles chamam, a pessoa não responde, eles falam, ninguém ouve, né? E isso os deixa cada vez mais perturbados, porque eles se sentem rejeitados. Então, a forma de comunicação com esses espíritos é através de outros, que conseguem deixar o mundo mais evoluído e até vibrar com a mesma vibração desses espíritos para entrar em sintonia com eles e conversarem. Então, além de ser um ato bem mais frequente do que a gente pode imaginar, é um trabalho também muito bonito, né? E graças ao bom Pai que eles o fazem, porque assim que são resgatados, inclusive qualquer um de nós, né, se por uma infelicidade acabar se prendendo, se desviando. Então, é possível sim essa visita dos espíritos evoluídos, né, iluminados nos mundos inferiores. É isso, Kelly. É isso mesmo. Se a gente for voltar, né, na época que Jesus esteve aqui, ele, como um espírito extremamente evoluído, né, e aceitou a missão de estar aqui, teve todo um trabalho, né, Luciano? Teve todo um trabalho juntamente com o Pai, né, para que ele estivesse aqui, como se fosse um planejamento assim, para realmente estar naquele mundo muito menos evoluído do que aquele ser, né? Só que ele veio em missão, na verdade, a sua missão de deixar o seu legado aqui, né? Ele teve que vir e passar, ele sabia de quase tudo que ele ia passar, né? E deixar o seu legado, deixar a sua missão aqui, para que isso ficasse realmente. E realmente ficou, né? Com aqueles que o seguiram e tiveram com ele, e tudo foi passando, né, um para o outro. Então, a gente vê assim, o trabalho que foi feito, né, o trabalho grandioso que se foi feito para esse espírito de luz estar aqui. Então, que é possível, é sim. Mas, só que tem um pequeno detalhe. Por exemplo, no filme Nosso Lar, né, esse filme, tem o livro também, né, uma história com uma grande ilustração que a gente pode tirar muito aprendizado nele, né, tanto do livro quanto do filme também. Quando o André Luiz desencarna e fica lá no umbral, né, do lado de lá, quem leu, leia, quem não viu o filme, veja. Quando ele está do lado de lá, a mãe tenta ajudá-lo de todas as formas. Só que a vibração dele estava tão baixa naquele momento, estava tão diferente daquele espírito que estava mais evoluído, que era da sua mãe, né? Estava mais à frente, que ele não conseguia nem vê-la. Então, tem esse detalhe, né? Pela nossa energia, pela nossa vibração, pelos nossos pensamentos, é que a gente vai atraindo as pessoas para a gente. Vamos falar assim, espíritos encarnados para encarnados e desencarnados para desencarnados e desencarnados, tanto faz, né?
desencarnado para encarnado e vice-versa, somos todos espíritos, né? Ora sem essa roupagem aqui e ora com ela, que é quando a gente está aqui. Mas, enfim, daí acontece muito isso, né? Às vezes aquele espírito superior também quer ajudar, mas ele não consegue, às vezes, ajudar e não consegue, às vezes, fazer com que o outro até enxergue ele, né? Que ele está ali perto, ali querendo a ajuda. Então, nós mesmos que temos que mudar a nossa vibração para que a gente consiga enxergar, para que a gente possa sentir todos esses espíritos aí que têm para nos ajudar, né? E não precisa desencarnar para isso. Aqui na Terra também funciona assim, né? Não tem muita diferença. Quando a gente desencarnar, por exemplo, a gente não vai virar anjo. Nós vamos continuar os mesmos espíritos que estamos aqui no processo de evolução, né? Talvez do lado de lá a gente evolua mais um pouco, volta para evoluir mais, veste a roupagem, tira a roupagem, veste, tira, e assim a gente vai evoluindo, a gente vai andando e vai evoluindo. Devagar, mas a gente vai evoluindo. Então, no filme, né, mostra isso, e depois, uma certa fase aí, que ele vai mudando um pouco a vibração, vai entendendo um pouco mais as coisas, vai vendo que aquele ego bobo, né, o orgulho bobo, não leva a gente a nada. Daí, a pouco, ele consegue enxergar a mãe e consegue aceitar a ajuda da mãe. É muito bonito o filme, né? Muito bonito, uma história muito bacana mesmo, porque é uma história que faz a gente lembrar de nós mesmos que estamos aqui na Terra, né? O tanto que, às vezes, o nosso ego é grande, o tanto que, às vezes, a gente acha que a nossa profissão nos eleva e a gente fica melhor do que o outro, mais do que o outro, né? E nesse filme mostra exatamente o contrário. Como ele era um médico, ele chegou do lado de lá, achando que ele ia continuar com a mesma missão e fazendo o que ele fazia aqui, que era de médico. E, no entanto, ele não foi. Né? Os médicos espirituais eram totalmente diferentes do que ele fazia aqui, do médico que ele era aqui da Terra, né? Que ele curava, ajudava a curar as doenças que eram do corpo, somente isso. E lá não, os médicos lá eram médicos da alma, então, para isso ele não estava preparado, né? Ele estava infinitamente longe disso. Então, foi fazer muitas outras coisas, muitos outros trabalhos primeiro, né, até chegar a evoluir mais do lado de lá para poder ajudar de outras formas os outros espíritos que estavam ali precisando de ajuda. Então, quem não viu ainda, né, aí pare um pouquinho para ver ou para ler, né, o livro, que é melhor ainda, mais completo, né, sobre a vida dele. São muitos aprendizados ali que a gente tem com a história do André Luiz. Isso mesmo. Inclusive, Kelly, eu até lembrei de uma outra passagem que também está relacionada à pergunta e exatamente ao que você estava falando, que é no momento em que ele pede para visitar a família. E me fugiu o nome, não sei se Clarencio, né, que é a pessoa que ele conversa, ou que ele teria que pedir, né, para visitar a família. E eles explicam para ele assim, olha, você ainda não está no momento, né? Então, existem duas situações. A pessoa estar preparada para visitar e a pessoa merecer fazer aquela visita. E em ambos os casos, né, tanto estar preparado quanto merecer, vai depender muito do estado que aquele espírito se encontra. Ele precisa estar sereno, né? Calmo, consciente de onde ele está, o que está acontecendo, entender como funcionam as vibrações, até porque numa das cenas do filme eles estão, eu acho que é exatamente nessa cena que ele consegue ir visitar a família, e tem um outro espírito que passa por eles e não conseguem vê-los. E ele ainda questiona, olha, mas por que ele não nos viu? E o seu mentor responde, a vibração nossa está acima da dele. Então, ele não vai conseguir
nos enxergar. Daí a importância da gente sempre procurar vibrar o mais positivo possível. A outra pergunta que nos chega, que também tem uma certa relação com essa última: espíritos precisam de luz para ver? Olha, os nossos sentidos aqui na Terra, né, quando encarnados, eles são reduzidos a poucas unidades. Quando nós estamos livres, né, da roupagem carnal, a quantidade de sentidos que o espírito passa a ter é imensa. Então, não é necessário para o espírito uma luz da forma que a gente conhece, né, que é essa que nos ilumina. E quando a gente diz que um espírito é iluminado, a gente não está falando de uma luz que incide sobre ele, mas sim uma luz que irradia dele. Então, o espírito por si só, ele é capaz de produzir uma luz que, além de possibilitar a sua direção, possibilita que os outros o vejam. Quando a gente fala sobre os espíritos trevosos, a gente não se refere somente à condição moral e ética daquele espírito. A gente também se refere ao estado atual, né? Como ele se encontra. Ele pode estar naquele momento vibrando tão negativamente, ele pode estar numa vibração tão baixa que essa vibração ela não consegue produzir a centelha luminosa. Então, nessa situação, ele é um espírito trevoso. Ele é simplesmente apagado. Só que os espíritos iluminados, como eles não precisam da luz para enxergar, e como eles conseguem, eles podem ver esses espíritos menos iluminados ou bem discretos. Tanto que existe uma outra situação que vai ilustrar bem melhor essa diferenciação, que é assim: quando a gente faz o culto no Evangelho no Lar, por exemplo, nós abrimos um facho de luz, e esse facho de luz é realmente um facho de luz, exatamente para chamar a atenção dos espíritos que precisam de ensinamentos. E se a gente já tem no nosso lar algum espírito que é um espírito mais apagado, com a vibração mais baixa, a tendência é que ele procure se esconder, porque a luz o incomoda. Se esse espírito for um obsessor, por exemplo, ele não vai esconder, mas sim ele vai se afugentar. Está aí uma outra grande importância para o Evangelho no Lar. Mas isso é um assunto para um outro momento. O que eu quero dizer é: a luz em questão não é uma luz visível, é uma luz que é irradiada. Quando a gente atrai os espíritos luminosos para próximo da gente, nós nos tornamos iluminados também. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falar: nossa, aquela pessoa é uma pessoa iluminada. Ela por si só, estando encarnada, ela está muito limitada, mas na companhia dos seus mentores, dos seus benfeitores iluminados, ela também consegue iluminar, inclusive a vida das outras pessoas, né? Por boas ações, por caridades, enfim. Mas, para a gente responder de uma forma bem direta,
A luz que eu entendi na pergunta não é a luz visível. Então, o espírito não precisa dessa luz para enxergar. Ele consegue transitar por regiões totalmente obscuras sem nenhum problema. Porque a luz não precisa estar lá adiante. A luz está no próprio espírito. Nosso tempo esgotou. Eu aproveito para finalizar aqui as minhas palavras. Desejo a todos uma boa noite, um ótimo retorno aos lares e devolvo para a Kelly para ela fazer as suas considerações também. Aproveito para agradecê-la, Kelly. Obrigado pela companhia, por dividir a mesa conosco. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Então, gente, para a gente encerrar, né? A gente vamos ver se a gente consegue levar, né, essa comunicação, né, esses espíritos que às vezes nos acompanham de uma forma mais natural, né? A gente saber que temos sim vários que nos acompanham sim, e aqueles que estão nos acompanhando vai depender da nossa vibração e da nossa energia em momentos, né? Podemos ter vários estilos de espíritos nos acompanhando durante um dia, por exemplo, dependendo da nossa vibração. Por isso que a gente tem sempre que orar e vigiar, né? É o orar e vigiar do Evangelho, a gente tem sempre que fazer isso, para a gente tentar viver um pouco mais centrados, né? Um pouco mais tranquilos, principalmente na hora de tomar decisões mais importantes, né? Então, eu agradeço a todos vocês, nosso tempo já se encerrou, né? Agradeço o Luciano, a casa, e é sempre uma alegria a gente estar aqui para conversar um pouco mais, né? Para passar um pouco um pouquinho do que a gente já entende para vocês, né? Deixem aí suas perguntas, que vão ser trazidas para cá para a gente poder tentar responder aqui, né? Muito obrigada a todos.